Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Nós estamos na semana que muitos celebram a Páscoa, mas eu queria trazer um vídeo informativo, educativo, para nós cristãos, para entender qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E para nós entendermos a Páscoa, é preciso a gente voltar um pouco no tempo, voltar um pouco na história, e lembrar que o povo hebreu, o povo de Deus, o povo de Israel, havia sido escravizado no Egito durante 430 anos. E Deus resolveu libertar aquele povo das mãos do faraó. Escolheu Moisés para libertar aquele povo. Ao enviar as 10 pragas, na última praga, na 10ª praga, que havia o decreto da morte dos primogênitos, o Senhor então pediu que se colocasse o sangue de cordeiros machos e sem defeito nos umbrais das portas. E quando o anjo vingador, o anjo da morte, passasse sobre aqueles umbrais, aquela casa que tinha a proteção do sangue do cordeiro, seria poupada da morte dos primogênitos. E assim aconteceu. Naquela noite, as casas onde havia a proteção do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, houve a proteção e houve o livramento dos primogênitos. Daí em diante se celebra a Páscoa. E o Senhor diz lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12. A partir do verso 26, onde diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E aí Deus recomendou que se fizesse esse rito da Páscoa, matasse um cordeiro, macho sem defeito, pães sem fermento e ervas amargas. E essa refeição deveria ser feita às pressas, sempre para lembrar da saída do povo do Egito. As ervas amargas lembravam do sofrimento do povo no Egito. Os pães asmos sem fermento lembrariam a pressa onde eles estavam saindo e teriam que comer o pão à pressa. E o cordeiro representava, enfim, o livramento, o sangue que livrou os primogênitos daquela morte. No Novo Testamento, Jesus ele vai celebrar a última Páscoa, na quinta-feira antes da crucificação. Na noite em que ele foi traído, ele celebra a Páscoa como era de costume celebrar a Páscoa. Mas aquela foi a última Páscoa que Jesus celebra. E a partir daí, nós cristãos começamos a entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, lá em Lucas capítulo 22, quando ele celebra a última Páscoa ali no cenáculo junto com seus discípulos, Jesus ele traz uma revelação que passa a ser uma ordenança para todos nós cristãos. Lucas capítulo 22, a partir do verso 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E o versículo 19 diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A partir daí, Jesus ele se apresenta como o sacrifício perfeito. Aquela Páscoa judaica era uma sombra daquilo que agora era real. Jesus, quando ele se aproxima de João Batista, o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa judaica apontava para o futuro, o Cordeiro de Deus que é Cristo Jesus.
O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo passa a celebrar, a partir daquele momento, antes da sua crucificação, a ceia do Senhor. Então a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, é a ceia do Senhor. Uma pergunta: pastor, nós devemos celebrar a Páscoa? No rito judaico, nós cristãos não devemos mais celebrar a Páscoa, porque ao celebrarmos a Páscoa judaica, nós estaremos anulando o sacrifício de Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual e nós nos alimentamos dele. Ele é o pão vivo que desce do céu e o seu sangue foi derramado na cruz para nos livrar de toda a condenação, de todo o pecado. Que nessa Páscoa Jesus seja o centro, que nessa Páscoa nós possamos celebrar a festa da ressurreição, a festa da nossa libertação do pecado, da condenação eterna. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa. Que você tenha uma Páscoa abençoada, cheia da presença de Deus. Deus te abençoe.